A paz do Senhor, queridos irmãos, mais um Momento EBD. Estamos hoje a estudar a lição de número 4, que será ministrada no dia 26 de janeiro, hoje 20 de janeiro de 2025. Estudaremos a lição Deus é Triuno. Essa lição será ministrada no domingo que vem. A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos a este Momento EBD, um programa que tem a intenção de ajudar os professores, até mesmo os alunos, é claro, a entender melhor a lição. A escola dominical, um departamento extremamente importante para a nossa igreja, para a nossa vida, onde temos estudos sistemáticos da palavra de Deus e onde praticamente todas as Assembleias de Deus no Brasil estudam o mesmo assunto, ao menos as igrejas ligadas à convenção, à nossa convenção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou o pastor Elvis, pastor da Primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. A nossa igreja fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E será sempre um grande prazer recebê-los aqui. A nossa escola dominical é sempre aos domingos, às 8h30 da manhã. E nós temos várias classes, salas para cada faixa etária, e é uma bênção este departamento que é tão importante para a nossa igreja, e que Deus abençoe a todos. Uma saudação, pastor Mário Souza. Saúdo a todos os irmãos, muito especialmente os professores e alunos da nossa querida escola dominical, com a paz do Senhor. Que a todos Deus conceda uma excelente semana e que este programa, conforme sempre digo, seja para você semanalmente necessário. Amém, queridos. Vamos à oração, que aí a gente já entra na lição. Querido eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a tua palavra. Peço o teu auxílio, a ajuda do Espírito Santo, para que possamos entender. Deus, vem abençoar cada professor, cada aluno, este departamento importante, que as tuas bênçãos caiam sobre as nossas vidas através da tua palavra, que será ministrada, tão importante para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, lição de número 4, que será ministrada, como eu disse, dia 26 de janeiro de 2025, no próximo domingo. Deus é triuno. O texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz o seguinte: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17, depois no capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, de 15 a 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos irmãos, a apresentação desta lição, como está no plano de aula desta revista, a revista do professor, tem os objetivos da lição. Em primeiro ponto é o seguinte: demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo tópico, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E o terceiro tópico, explicar os perigos do unicismo na
atualidade. Eu acho muito interessante que o comentarista está tendo cuidado em todas as lições até agora em sempre falar e trazer para hoje. Fala da questão, né, de toda essa apologética, e ele termina a lição sempre falando do que está acontecendo hoje. Isso é muito importante para nós, né? Abre os nossos olhos para tudo isso. A introdução fala o seguinte: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Pastor. A doutrina da Trindade é real, é verídica, é bíblica. Do Gênesis até o Apocalipse, observamos que Deus é triuno. É um Deus composto em 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então é muito bom observar isto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está o Deus triuno, no hebraico Elohim. Observe que o versículo 2 diz que a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo aqui quer dizer palavra. Então Deus usou o verbo, a palavra, para criar os mundos, por esta sua palavra. Então vemos aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes no ato da criação. O apóstolo João chega até a dizer na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, o seguinte: no céu permanecem 3, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Observem que a palavra aqui está no lugar do Filho. Este Filho que está em Mateus 28, 19, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O mesmo que em nome do Pai, da palavra e do Espírito Santo. Em João 8:32 vemos o que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, verdade esta que é a palavra, e a palavra, a verdade, vos libertará. E para provar que é ele próprio, no versículo 36 ele diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32, 36, respectivamente. Então observamos que em todo o Velho Testamento e, consequentemente, no Novo Testamento, a Trindade é real, é existente. Esta doutrina é sadia, é santa, é verdadeira. E estaremos estudando isto nesta lição, como também refutar todas as heresias em contrário. Deus nos ilumine. Vamos ao primeiro tópico, então, da nossa lição, que é como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Nos diz o seguinte, o comentarista: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, aí vem várias referências na sua revista, Deuteronômio 6:4, 2 Reis 19:15, Neemias 9:6, Salmos 83:18, 86:10. É o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 a 32. Primeiro, a cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus.
O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2,11, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2,9, e ao Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. Segundo, cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, né? As quatro consoantes do nome divino, Yav, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110:1, ao Filho, Isaías 40, versículo 3, Mateus 3:3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8:1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6:4, Salmos 83:18. E a letra C, terceiro, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6:4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica, ekad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, Gênesis 2:24. O termo ekad, ou Echad, né, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Vamos por parte, né? Vamos por parte que é cumprido. Essa parte aí, pastor. Então, neste caso, o que observamos aqui é que a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não se contradiz. O Novo Testamento confirma tudo que a antiga aliança já vinha dizendo. Então, quando se fala de Deus como Elohim, está falando de um Deus composto. Quando ele disse, olhe bem, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Vejam que aqui está no plural, façamos. Depois, nossa imagem. Em seguida, nossa semelhança. Aqui está a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Também quando houve na confusão das línguas, no final da dispensação do governo humano, ali no capítulo 10 de Gênesis, o que foi que Deus disse? Eia, desçamos e vejamos o que eles estão a fazer. E ali o que ocorreu é que, por conta daquela rebeldia dos homens da Babilônia, Deus confunde as línguas, mas eis a expressão, desçamos, está no plural. Em Isaías capítulo 6, aquela experiência maravilhosa que Isaías teve, né, no ano que morreu o rei Uzias, dos versículos 1 até o 7, Isaías relata o seu próprio testemunho, como Deus a ele se revelou, se manifestou, e ele chegou ao ponto de dizer, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E veio então aquele serafim que tocou-lhe nos lábios com uma brasa viva, né? E ele teve seus pecados purificados. Após esta experiência, de 1 a 7, no versículo 8, eis o que disse Deus, a quem enviarei? Veja aqui, a quem enviarei? E em seguida, quem há de ir por nós? Prestaram atenção? Então veja, o Deus e o Deus composto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, a quem enviarei? Deus. Quem há de ir por nós? O Deus aqui composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É lindo tudo isto. E é claro que a Bíblia, por meio do próprio Jesus e do Espírito Santo, revelou-nos, por intermédio da sua palavra e pelos ensinamentos dos apóstolos, este lado triuno do nosso Deus e Pai. Isto é maravilhoso e que consigamos, pelo Espírito de Deus,
revelado por ele, entendermos esta doutrina tão profunda e tão maravilhosa. O segundo subtópico e terceiro nos fala da evidência no Antigo Testamento e a revelada no Novo Testamento. Então, a evidência no Antigo Testamento é o seguinte: essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Gênesis 11, 6, 7. E não para por aí. Em Isaías 63, de 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Revelada no Novo Testamento, a trindade bíblica, ou seja, a trindade em si, mesmo pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A trindade em si mesma, a base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento e começa pela grande comissão, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Na bênção apostólica, também conhecida como a bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, Efésios 4, de 4 a 6. Na obra da salvação, 1 Pedro 1, 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade, Filipenses 3, 3. A trindade dos credos. A trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. O que observamos aqui, nesse segundo e terceiro subpontos, é que no Antigo Testamento existiam evidências. No Antigo Testamento, a trindade, ela estava um tanto quanto oculta de maneira mais específica. Os irmãos estão entendendo? É por isso que ela ficou assim um tanto quanto sem muito entendimento em sua profundidade. Porque o Espírito de Deus aparecia, não é? E ali o profeta Isaías profetizou que viria o Filho de Deus, porque na hora quando ele disse, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, estava se falando exatamente deste Filho de Deus, Jesus, que Deus também era, como relatou João. Então, no Antigo Testamento, era evidências. Já no Novo Testamento, aí é pura revelação. A coisa que estava um tanto quanto obscura ainda, tornou-se clara. Isso pelo próprio Jesus. Quando aqui, no versículo 19, do capítulo 28 de Mateus, ele disse, ide por todo mundo, né? Fazei discípulos em todas as nações. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja que aqui a coisa ficou clara. No próprio batismo, na hora que Jesus sai da água, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre os seus ombros. E uma voz do céu ecoa, este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha aqui, de maneira distinta, os três. Na oração sacerdotal de Jesus, ele orando ao Pai no capítulo 17. No capítulo 14 também de João, ambos os capítulos do Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse que rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador. A partir do versículo 15, 16 e em diante. Outro aqui está em pé de igualdade. Rogarei ao Pai que vos enviará outro Consolador, quer dizer, semelhante a mim, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem o pode receber, mas que vós o conheceis, podeis receber, porque ele habita convosco e estará em vós. E nesse mesmo capítulo 14,
no versículo 26, ele volta a falar do Consolador, que ele rogaria ao Pai que enviaria o Consolador, o qual ensinaria todas as coisas e, além disso, ainda faria lembrar de tudo. Olha aí, Jesus falando do Espírito Santo, Jesus falando que rogaria ao Pai para que ele enviasse esse Espírito, que na verdade aconteceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, de 1 em diante, conforme tão bem conhecemos. Então veja que no Novo Testamento, esta doutrina que estava um tanto quanto inclusa, embutida no Antigo Testamento, só se mostrando por evidências, no Novo Testamento ela se revela, ela se declara, e na própria bênção apostólica, conforme disse o comentarista, né? Que o apóstolo Paulo deu esta bênção apostólica aos crentes de Corinto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eis aqui plenamente a existência da Trindade. E daí por diante encontraremos muitas outras passagens que nos fala desta Trindade, conforme já citei também aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 7, a parte A, onde João nos mostra os três nos céus, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo e a afirmação final. Estes três são um. Que coisa maravilhosa, né? Então, é muito clara esta doutrina, é bibliocêntrica e não tem a menor sombra de dúvida. Vamos para o segundo tópico, que é as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição, trataremos do unicismo. O unicismo, esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo, sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias, Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro 1, 2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. E a verdade bíblica: ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, e a começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, João 8,16, 17 e capítulo 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10,30. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, Mateus 20, 23, Mateus 26, 39 e 42, mas também nos seus discursos, João 5, de 18 a 23, 8, 19, 10, 18, 11, 41 e 42, e na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo tu, eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, meus amados, o que os unicistas ensinam não tem qualquer respaldo bíblico.
eles dizem que não existem estas três pessoas. Somente um Deus e ponto final. Mas vejam aqui que a Bíblia é muito clara. Já citamos aqui, e o comentarista também, o capítulo 17 de João, Evangelho. Prestem atenção. Jesus está orando ao Pai. Se ele estava orando é porque tinha alguém do outro lado. É ou não é? Ele tinha alguém do outro lado com quem ele ali estava se relacionando. E ele ainda falava daquela glória que eles tinham antes da fundação do mundo. Jesus estava falando então ao vazio, ou no vazio. Ele queria dizer o quê? Se estava falando com alguém que não existia. Então veja que o capítulo 17 é uma prova cabal e categórica que ele se dirigia a alguém. Vocês se lembram naquele momento da ressurreição de Lázaro? Quando ele chega diante do túmulo, isso está em João capítulo 11, né? Ali dos versículos 35 em diante. Antes dele ordenar que Lázaro saísse para fora daquela tumba, ele orou ao Pai. E todo mundo ali presenciou ele orando a alguém. E ele disse: Pai, eu te agradeço porque sei que sempre me ouves. Olha aí, ele estava se referindo ao Pai. Ele estava falando com o Pai. E depois que acabou de orar, ordenou a Lázaro e aconteceu aquele milagre muito grande. No capítulo 12, lá de João também, a partir do versículo 25 em diante, há um dado momento que Deus fala daquela voz de trovão, falando sobre ele, e todo mundo se assustou. Veja que realmente Deus era outra pessoa, além do filho que ali estava. E relatos e mais relatos bíblicos, pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, provam e comprovam da existência destas pessoas. Deus é eterno, que subsistem nestas três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isto é lindo, é maravilhoso demais. Qualquer doutrina ao contrário disto é falsa, é mentirosa, tornando-se uma verdadeira heresia e muito perigosa, por sinal. Então, vamos continuar crendo de maneira muito convicta e solene que a Trindade augusta e eterna é fato verídico, é doutrina verdadeira, é bibliocêntrica. Terceiro e último tópico: unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, uma reflexão bíblica e a posição oficial. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10,30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Mateus 11,27. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso do Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden.
e não servem como instrumentos aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado do Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter o contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. 2 João 10, 11. É um alerta muito forte que recebemos aqui neste tópico final. Tomem cuidado com estes unicistas que espalham por aí doutrinas repletas de mentiras, de heresias. Porque o nosso Deus, ele é triuno. No próprio capítulo 14, versículo 6, que muitos pregam em pregações evangelísticas, o que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho. Olhe bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção agora. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. Veja que aqui está se tratando de duas pessoas. Jesus se apresenta como o caminho, como a verdade, a vida, e ele afirma que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não é interessante isto? Olha o que disse Paulo a Timóteo na sua primeira epístola, não é? Ele relatou assim no capítulo 2, versículos 4 e 5. Prestem atenção. Deus, olha aqui, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E olha agora, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Duas pessoas aqui bem distintas. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Olha aqui a ação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, devemos tomar cuidado, e o comentarista aqui fez um alerta, né, para as nossas igrejas. Cuidado com certas músicas que esses grupos, que esses movimentos lançam, deturpando a sã doutrina e trazendo um Jesus que não é o verdadeiro, principalmente para os nossos jovens. Devemos tomar cuidado, estar bem consciente, procurar sempre examinar cada louvor, suas letras, para se observar se não está ferindo as sagradas escrituras, principalmente no que toca à doutrina da Trindade, Santíssima Trindade. Isso é muito importante. E conforme também disse o comentarista, não somos contra as pessoas, e sim o que elas ensinam. É muito perigoso. Em dizer que a Trindade não existe, isto é uma falsidade maligna. A Bíblia é muito tácita ao afirmar que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Lendo aqui em Atos capítulo 5, versículo 2 e 3, é aquela passagem, meus irmãos, de Ananias e Safira. Vocês se lembram? Que eles pregaram mentira, na verdade, né, com seus atos.
Eles trouxeram uma oferta que não era para trazer. E olha o que Pedro disse. O dinheiro não era de vocês, a oferta não era de vocês, para que mentir? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E Pedro ali estava falando do Espírito Santo. Eles tinham mentido para o Espírito Santo. E Pedro disse que o Espírito Santo ali é Deus. Então observem bem que a Trindade está muito, muito clara aqui nas páginas da Bíblia Sagrada, muito especialmente no Novo Testamento. Essa é a nossa crença, com toda a convicção de fé. Cremos na existência de um Deus único, verdadeiro, que subsistem nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas que formam, que compõem um só Deus. O Senhor, Deus, triuno, nos abençoe. Amém. E a conclusão da nossa lição diz: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Queridos irmãos, esta foi a lição de número 4 e nós oramos para que você, cheio do Espírito Santo, possa ministrar com muita sabedoria esta lição no domingo que vem. Precisa-se de estudo, não é uma lição tão simples assim. Há necessidade de um aprofundamento neste assunto, então busque o conhecimento, estude, se prepare e com toda certeza Deus te usará, Deus te abençoará. Seus alunos receberão o que precisam através da sua vida, porque Deus é contigo. O Espírito Santo vai clarear todas as coisas, eu tenho certeza disso. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui para mais uma lição, a lição de número 5. E será um prazer muito grande tê-los conosco novamente. Para finalizar, nós nos despedimos, eu me despeço na paz do Senhor. O pastor Mário estará orando e impetrando a bênção apostólica. Meu Pai Celestial, dá-nos a tua graça, o teu entendimento, a tua unção e inspiração. E mais a tua revelação sobre este tão importante assunto. Ó Pai eterno, que essa doutrina continue sendo bem divulgada, ampliada e ensinada, porque tu és Deus triuno. E que todos entendam, saibam e aprendam isto. Faz a tua obra, abençoando a vida de cada professor e de cada aluno. Estenda a tua mão, ó Pai, sobre este irmão, sobre esta irmã que está enferma, vem sará-los neste momento. Também soluciones os problemas, que são tantos em nossas vidas. Todas estas coisas te imploramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o inescrutável amor ágape de Deus Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, nosso Deus Filho, e a doce comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém.